Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de eletromagnetismo. E hoje a gente vai entrar num assunto bem interessante aí que é a força magnética que atua sobre uma carga elétrica carregada com velocidade. Né? A gente também vai falar sobre forças que existem entre fios que estão transportando corrente elétrica. E nisso a gente discute um pouquinho aí sobre a aurora boreal, aurora austral e tudo mais relacionado a isso, tá? Hoje vai ser um pouquinho mais complicado porque a gente tem a regra da mão esquerda. Então a gente na aula passada falamos da regra da mão direita e hoje tem a regra da mão esquerda. Então isso pode dar um bug na cabeça de vocês aí. Então extrema atenção, por favor. Acompanhe a aula aí com o caderninho de vocês. Caso tenham dúvida, não entendeu, anota a dúvida certinho em qual ponto vocês tiveram essa dúvida. Me pergunte depois lá por WhatsApp ou na aula que a gente vai ter ao vivo, tá bom? Então, bora lá. Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe que, no caso do magnetismo, existe uma força que pode ser de atração ou repulsão, e essa força vai existir se os dois objetos possuírem campo magnético. Então, no caso aqui, nós temos ímãs. Os dois ímãs são ímãs porque eles possuem um campo magnético intrínseco dele. Dependendo da polaridade que a gente aproxima dos dois ímãs aí, vai aparecer uma força de atração ou repulsão, né? E na aula passada, a gente falou que quando você tem eletricidade, ou seja, carga elétrica em movimento, corrente elétrica, essa corrente elétrica gera um campo magnético também. Então, olha só, não é que a carga elétrica tem campo magnético, é que a carga elétrica em movimento gera um campo magnético, tá? Então, é o movimento da carga que gera o magnetismo. Isso é estritamente importante vocês entenderem. Carga elétrica gera campo magnético? Não. Carga elétrica em movimento gera campo magnético. Então, olha só. Se a gente sabe que ímã interage com outro ímã, porque ambos têm campos magnéticos, e a gente sabe também que uma carga elétrica em movimento produz campo magnético, então eu posso falar que uma carga elétrica em movimento, ela se comporta como um ímã. E se ela se comporta como um ímã, ela pode interagir com outro ímã também, sofrendo ação de uma força de atração ou de repulsão. Aí no caso vai ser uma força que a gente vai entender melhor aqui. Questão de direção e sentido, tá? Mas enfim, essa é a sacada. Quando a gente trabalha com força magnética no ensino médio, a gente está falando da força magnética que atua sobre uma carga em movimento. Então a gente vai ter um elétron, um próton que ele vai estar em movimento, ou uma partícula alfa, sei lá, qualquer partícula que tenha carga elétrica. Ela vai estar em movimento e ela vai passar por um campo magnético externo, sei lá, um outro ímã que tenha perto dele. E o campo magnético do ímã vai interagir com o campo magnético da carga, que está em movimento, e aí vai aparecer uma força, tá? Beleza. Então, como que a gente vai analisar essa força? Vamos pegar aos pouquinhos e entender cada uma dessas características aí. Então, primeiro de tudo, todo o corpo carregado eletricamente vai sofrer ação de uma força? Não, ele pode. Então tem que ter algumas condições. A primeira condição, qual que é? Eu tenho que ter um campo magnético externo. Né? Então eu vou ter que ter um campo magnético de fora. E esse campo magnético, a carga vai estar imersa nesse campo magnético externo aí. Então, basta só ter carga elétrica? Não, ela tem que estar em movimento, aquilo que a gente já falou. Para a carga sofrer ação da força, ela tem que estar em movimento, porque só assim ela gera um campo magnético também para interagir com outro campo. Beleza? Tá, então beleza, professor. Se tiver uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, vai aparecer uma força. Eu já entendi isso? Não, porque tem uma condição específica que, por mais que a carga elétrica esteja em movimento e ela esteja em um campo magnético, não vai aparecer força. Qual condição é essa? Quando ela não estiver inclinada. Então, para que exista força magnética, a velocidade da partícula, que a gente já falou que ela vai estar em movimento, ou seja, ela tem uma velocidade, ela tem que estar inclinada com o campo magnético. Se não estiver inclinado, não vai aparecer força, tá? Professor, não entendi, tá complicando. Aqui é brabo, ainda mais quando a gente dá uma aula que não é presencial, né? Mas enfim, a gente tem duas situações aqui. Nesse primeiro, eu tenho uma partícula que ela está com a velocidade para a direita, horizontal, e o campo magnético externo aqui,
Não é o campo magnético que ela está produzindo, é o campo magnético de fora, é o do ímã, tem um ímã perto dela aqui. O campo magnético do ímã está horizontal para a direita. Então, nesse caso aqui, você pode falar, professor, primeira condição, está valendo, ó, a carga elétrica está em movimento. Então, vai aparecer uma força. Não. Por quê? Porque a velocidade não está inclinada em relação ao campo. Está vendo que a velocidade está paralela? Então, nessa primeira situação, nesse primeiro desenho aqui, não vai aparecer força magnética nenhuma. É como se essa carga elétrica aí não visse esse campo magnético. Ela vai simplesmente seguir seu rumo, que nem o Charlinho, lá do Hermes e Renato, né? Já nessa segunda situação, a gente vê que a velocidade está aqui na vertical para cima, ó, e o campo magnético ele está na horizontal, ou seja, eles estão perpendiculares entre si, eles estão inclinados. E é uma inclinação aqui a máxima possível, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar só em um quadrante. Então, aqui no caso, a gente tem uma inclinação de 90 graus, então nesse caso aparece uma força magnética, tá? A carga elétrica aqui, ela vai sofrer ação da força magnética. Então é isso. A condição aqui a gente já falou, a velocidade da partícula tem que estar inclinada em relação ao campo, fechou, tranquilo, suave. Agora a gente vai analisar o vetor força magnética. A força magnética vai aparecer aí, como a gente já sabe, força é vetor, então ela tem uma intensidade, uma direção e um sentido, tá? A intensidade aqui é meio óbvia. Por que meio óbvio? Depende da velocidade, porque se a velocidade da partícula for zero, não tem movimento, a força vai ser inexistente, não tem força. Se a velocidade for pequenininha, a força aqui vai ser uma força pequenininha. Se a velocidade for alta, a força vai ser uma força alta. Então a força depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior vai ser o valor dessa força, tá? E também depende do campo magnético, porque se não houvesse campo magnético, não ia ter nada para interagir com a carga elétrica, e aí não existe força. Então, quanto mais intenso for o campo, maior a força magnética e vice-versa. Quanto mais fraco for o campo magnético, menor vai ser o valor da força, tá? Então, a gente já sabe que a força magnética ela vai depender da velocidade e do campo. Professor, mas por que isso é importante? É importante porque a gente vai montar a formulinha. Na formulinha lá, o F vai ser igual a... Na formulinha tem que ter V e tem que ter B. Beleza? Porque o campo, a força depende da velocidade e do campo. Tranquilo? Então, vamos melhorar um pouquinho isso daí. Pegando ainda intensidade, vamos dar um exemplo aqui. Eu fiz um desenho parecido com o anterior, né? Que é uma imagem que eu peguei da internet. Aqui eu fiz, ó, então eu tenho campo magnético para a direita, parecido com o problema que a gente tinha lá anterior. Aqui eu tenho uma carga Q positiva, então Q aqui é a carga da partícula, tá? Uma carga positiva, e eu vou colocar ela inclinada em relação a esse campo aí. Ela vai ter uma velocidade. Por quê? Se ela não tiver velocidade, não existe força nenhuma. Então tem que ter velocidade, e essa velocidade tem que ser inclinada. Beleza? Então, primeiro de tudo, quando ela estiver inclinada desse jeito, para facilitar o problema, a gente vai transformar no que a gente tinha no slide passado. Então a gente vai decompor essa velocidade. Lembra lá de vetor. O que seria a decomposição de vetor? Eu vou pegar e dividir esse vetor na componente horizontal. Então, para isso, eu vou precisar do ângulo entre a velocidade e o campo aqui, que no caso o campo está na horizontal, tá? Então, o ângulo θ aqui. Eu estou fazendo o desenho desse lado para ficar mais fácil de visualizar, porque aqui o campo magnético pode atrapalhar o entendimento do problema, tá bom? Então, beleza. Tudo que acontecer aqui vai acontecer do outro lado também. Então, primeiro, quais são as componentes? Vai ter uma componente aqui em X, que vai puxar para a direita, e uma componente em Y, que vai puxar para cima. Então, seria isso que a gente tem, formando um triângulo retângulo aí. Esses valores representam os catetos. Lembrando que está mostrado aqui também. Se a gente voltar no problema anterior, o que eu fiz agora? Ó? Eu peguei essa velocidade e dividi em duas. É como se ela deixasse de existir agora e eu vou olhar só para as componentes. Então, a velocidade em x, ela vai sofrer ação da força magnética? E a resposta é não, porque a condição é que ela esteja inclinada, e essa Vx não está inclinada. Então, não existe força aqui aparecendo por conta dessa componente Vx. Já a componente Vy, ela está inclinada a 90 graus em relação ao campo. Então, essa componente Vy, ela vai ajudar sim na força magnética. Então, a componente Vx, ela não ajuda em nada, e a componente Vy, ela ajuda para ter a força magnética. Ou seja, só a componente Vy aqui que influencia no caso da força magnética.
porque é ela que vai fazer a velocidade estar inclinada com relação ao campo, tá bom? Se a gente lembrar lá de decomposição de vetores, a gente vai ter o seguinte: Vx vai ser V vezes o cosseno do ângulo e Vy vai ser o valor de V vezes o seno do ângulo. Lembra lá de componente, ó. Vx é o V com o ângulo, tá vendo que ele está do lado com o ângulo aqui, então por isso que é cosseno. E aqui Vy é o valor sem ângulo, não tem ângulo nenhum aqui, então por isso, quer ver? Lembrando que isso é um macete, né? Claro que tem um ângulo aqui, mas enfim. Vy é igual a V vezes seno de θ. Então, vamos deixar isso daqui guardado, porque vai ser importante para mim. Então, bora lá. Vamos montar a nossa expressão. A força magnética ela depende de quê, então? Primeiro, força magnética vai depender da carga. Porque, querendo ou não, tem que ter uma carga elétrica em movimento. Então, quanto maior for essa carga elétrica, maior vai ser o valor da força magnética. Então, depende da carga, depende do campo. Maior o campo magnético externo aqui, maior vai ser o valor da força. Tranquilo até aí. E da velocidade também. Porém, a velocidade que a gente tem vai ser a componente perpendicular, a componente que está inclinada. Essa componente x aqui, ó, para mim, não serve para nada nesse problema, né? Claro que ela existe, o objeto vai continuar indo para a direita, mas para esse problema não serve para nada. Então, dá para a gente melhorar isso daqui. Por quê? Como Vy é V vezes o seno, eu posso transformar essa formulinha nisso daqui, ó. Vai ser a carga vezes Vy. Ah, mas Vy é V vezes o seno, ó. Só troquei. E isso vai estar vezes o B, que é o campo. E para deixar mais bonitinho, eu posso colocar esse seno lá no fundo, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então a gente tem essa expressão dizendo para a gente que a força magnética é igual a carga vezes a velocidade que ele tem V vezes o campo vezes o seno entre eles. Seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, tá? Então, olha só, de novo, tudo aquilo que a gente falou está nessa forma. Força magnética depende da carga, da velocidade e do campo, tá? E depende do ângulo também. Essa, pessoal, é a fórmula geral do módulo da força magnética. Geral. Muito dos problemas, como o ângulo entre a velocidade e o campo vai ser exatamente 90 graus, ou seja, a velocidade vai entrar perpendicular no campo, esse seno aqui a gente vai poder esquecer. Por quê? Vamos analisar o problema que a gente falou lá. Se a gente aplicar essa fórmula no que a gente viu no slide passado, lembra que a gente falou que aqui dava zero, não tinha força magnética? Então, olha só, vamos analisar o problema. Ó, a velocidade está a favor do campo. Qual que é o ângulo entre velocidade e o campo? Como eles não estão inclinados, o ângulo é zero. Então, o meu θ aqui é zero. 0 graus que a gente tem. Quando eu jogar na formulinha, ficaria aqui seno de zero. Seno de zero, se você for lá na matemática, na tabelinha, seno de zero é zero. Então eu tenho isso daqui, por mais que eu tenha carga, por mais que eu tenha velocidade, por mais que eu tenha campo, como o ângulo aqui é zero, seno de zero dá zero, e zero vezes alguma coisa é zero. Então ele está falando para mim que a força magnética, quando a velocidade não estiver inclinada, é zero. Aquilo que a gente já falou no slide passado. Então essa fórmula aqui está funcionando porque eu vi. No outro caso, quando era perpendicular, né, é o caso onde a força é máxima. E o que seria a força máxima? Ó, a velocidade aqui está perpendicular ao campo. Então a velocidade está na vertical, o campo está na horizontal. O ângulo entre eles é 90 graus. Se você jogar aqui na formulinha, seno de 90 graus é o maior valor para o seno, que é o valor 1. Seno de 90 é igual a 1. E aí você vai ter o valor 1, que multiplica QV vezes B, ou seja, vai ficar só QVB. Q vezes V vezes B, tá? Essa é a fórmula que você mais vai usar. Se você lembrar só de QVB, força magnética QVB, tá tranquilo. Lembra só de colocar o seno quando a velocidade estiver inclinada. Quando a velocidade estiver inclinada e não for 90 graus, aí você coloca o seno aqui. Mas, na maioria dos problemas, vai ser desse tipo. E aí você já vai poder jogar direto, tá? Porque o seno é 1 e aí ele é indiferente na minha conta. Tranquilo? Diferente assim, entre aspas, né? Ele tá lá, então ele fez sentido, mas enfim. Beleza? Então é essa formulinha. Tranquilo? Aí você pode falar, professor, beleza, eu entendi a intensidade aí, mas o senhor falou que é as características da força magnética, então agora falta a direção e o sentido. E é aí que a cabeça buga, meus amigos. Aí o bicho pega. Então vamos lá. Aqui a gente tem a regra da mão esquerda. Então, ó, até coloquei aqui em vermelho para vocês prestarem muita atenção. Na aula passada a gente teve regra da mão direita. Então aqui
Até na política tem para todo mundo. Tem direita, tem esquerda, tem o que você quiser aqui. Então a regra da mão direita foi para a gente saber o campo magnético produzido por um fio. E a regra da mão esquerda aqui vai ser para achar a força magnética sobre uma carga elétrica, tá? Então muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Então, a força magnética é um vetor perpendicular aos vetores V e B. Ou seja, a gente já falou que a velocidade e o campo tem que ser perpendicular. Essa foi a nossa condição. Então, se a velocidade aqui estiver para cima, o campo magnético vai ter que estar aqui para a direita. Tá? Então, perpendicular. Ou para a esquerda também. Desde que se faça 90 graus. Então, essa é a condição que a gente colocou no slide passado. Já discutimos bastante isso daí. A força magnética ela vai ser perpendicular aos dois. Então, a força magnética ela tem que estar aqui de alguma forma, onde ela faça 90 graus com o vetor velocidade e com o vetor campo magnético. Então, vamos lá. Se eu colocar a força aqui, por exemplo, vamos supor que eu falo que a força é para a esquerda. Será que ela vai satisfazer essa condição? Ó, ela está a 90 graus com a velocidade, beleza. Mas com o campo, ela está a 180. Então, ela não é perpendicular com o campo. Então, a força magnética nunca poderia estar para a esquerda aqui nesse problema, por exemplo. Ah, professor, então vamos colocar aqui para baixo. Se eu colocar a força magnética aqui para baixo, agora ela está 90 graus com o campo. Beleza, ela está 90 graus com o campo, mas ela está a 180 graus com a velocidade. Então ela não está perpendicular com o campo e com a velocidade. Se você analisar bem esse problema, você vai falar, professor, então não tem como. Não tem como eu desenhar a força magnética aqui nesse plano. Porque a gente vai ver em 3 dimensões. O único jeito da força magnética ser perpendicular à velocidade e ao campo ao mesmo tempo é se a gente imaginar isso em 3D. Então vamos supor, a velocidade aqui é o eixo Z, está para cima, o campo é o eixo Y, está para a direita. Então o único jeito da força magnética fazer 90 graus com 2 é se ela estiver aqui ou saindo do plano da tela ou entrando no plano da tela. Então do mesmo jeito que lá em relação ao campo magnético produzido por um fio, a gente tinha lá um espaço 3D que a gente tinha que analisar, aqui é a mesma coisa. E é por isso que a gente vai usar a regra da mão esquerda, tá? Então, em suma, o problema é isso daqui, ó. A força magnética ela vai ter essa cara com o campo e com a velocidade. E você fala, tá, professor, mas e aí? Como que eu vou saber? Porque eu posso ter a direção aqui, ela pode estar tanto para cima quanto para baixo. Aqui a velocidade está saindo do plano da tela, então você está imaginando que essa velocidade está uma flecha que está vindo na sua direção agora, que está assistindo, ela está saindo da tela, né? E esse campo aqui está para a direita. Então a força magnética ela pode estar ou para cima ou para baixo. Aqui nesse caso é para cima, mas como que eu vou saber no meu problema se ela vai estar para cima ou para baixo? Eu vou ter que decorar todas as possibilidades aí? Não, a gente tem a regra da mão esquerda para ajudar nisso daí. E o que é a regra da mão esquerda? Então, frasezinha para ajudar vocês a lembrarem. Faça um bom vestibular. Senhor, você está me desejando isso? Também. Quero que você faça um bom vestibular aí, se dê bem e entre numa boa faculdade. Mas aqui é um macetinho, ó. Faça um bom vestibular. Até coloquei em evidência, hein? F, faça. B, bom. V, vestibular. Então, F, faça, força. Bom, B, campo magnético. Vestibular, V, velocidade. Então, cada letrinha dessa aqui representa uma dessas grandezas físicas. F de força, B de campo, V de velocidade. Então, por que você tem que lembrar isso daqui? Para lembrar a ordem. Faça bom vestibular. E aí você vai pegar a sua mão esquerda e você vai contar no dedo. Então eu coloquei essa imagem aqui, esse GIF, porque eu procurei contando na mão. E aí torci para contar começando com o dedão. E esse daqui é um GIF que mostra bem isso, ó. Então você tem lá, ó, faça. Então vamos fazer comigo, como se você estivesse contando no dedão, com os dedos, né? Começando pelo dedão. Então, faça, levanta o dedão da mão esquerda. Bom, o indicador da mão esquerda. Vestibular, o dedo do meio da mão esquerda. Então, faça bom vestibular. Essa é a sequência, hein? Faça bom vestibular. Então, que nem eu vou acompanhar aqui, ó. Faça bom vestibular. Viu? Dedão, força. Faça bom vestibular. E aí, você vai montar o seu dedo
como se ele fosse uma pistolinha. Faça, dedão, bom, indicador, vestibular, dedo médio. Você tem que fazer como se fosse essa tesourinha aí. Agora eu começo o fato de eu mostrar aqui, sendo que ninguém está conseguindo ver. Tá parecendo um tonto. Mas enfim, você vai fazer essa pistolinha, tá? O dedão, ó, faça, bom, vestibular. Dedão vai representar a força, o B o campo, o V a velocidade. E aí, dependendo do seu problema, você vai apontar os dedos nas direções e sentidos respectivos aí do seu problema, tá? A gente vai fazer exercícios ali, vai ficar mais claro. Mas a questão é essa, você vai pegar a mão esquerda, então tem que ser com a mão esquerda, se você fizer com a direita já vai bugar. E tanto que esse GIF aqui era com a mão direita, eu inverti ele, mas enfim. Então você tem que fazer com a mão esquerda para não ter problema, tá bom? Então é isso daqui, ó. O dedão é a força magnética, o F. O B é o indicador e o V é o dedo médio. Então faça bom vestibular na sequência. Tranks. Então, de novo, eu coloquei outro GIF aí, só que ele acaba pegando os outros dedos também. A gente só vai pegar até o terceiro aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Faça bom vestibular. Só até aí, o resto você esquece. Então, faça bom vestibular. De novo, hein? Última vez. Força, campo, velocidade. FBV. Tranks? Ah, professor, não entendi ainda. A gente vai ver exercício, vocês vão entender melhor, tá? A carga negativa, você vai ter que lembrar só que o sentido da força ela vai ser contrário. Então, sempre lembrar, se for negativo, você muda o sentido da força. Então, bora lá. Tem a regra do tapa também. Eu não gosto da regra do tapa, mas como eu sei que vocês acabam estudando por várias formas diferentes, vários sites, vários lugares diferentes, em alguns momentos, alguns professores eles usam a regra do tapa. Ela é bem conhecida também. Só que a regra do tapa ela tem que ser com a mão direita. E aí isso pode causar uma confusão com a outra regra da mão direita, que é para saber o sentido do campo. Então, por conta disso, eu prefiro deixar as duas diferentes. E você vê que vários outros professores também têm essa ideia. Então, a regra da mão direita é para achar o campo de um fio condutor, o campo magnético produzido por uma corrente elétrica. E a regra da mão esquerda é para você encontrar a força magnética que atua sobre uma carga elétrica, tá? Então é isso. Tá, mas se você quiser saber a regra do tapa aqui rapidão, vai ser com a mão direita. Mesma coisa, você vai abrir a mão. O dedão vai estar na velocidade, ó, seguindo a velocidade. As pontas dos seus outros dedos vai estar na direção do campo, você vai apontar na direção do campo. E a palma da sua mão vai estar virada para o sentido da força. Então, para onde você conseguir empurrar, para onde você conseguir dar um tapa, daí o nome é regra do tapa, vai ser o sentido da força, tá? Aí você vê que é a mesma coisa, ó. V, você vê que as direções, ó, V aqui tá para cá, o B tá para cá e a força tá para cima. Então, mesma coisa. Tanto faz a regra da mão esquerda ou a regra do tapa, vai dar certo das duas formas, tá? Só cuidado aí que a regra do tapa tem que ser com a direita. Então, olha aqui, ó, vamos pegar esse problema. Aqui a gente vê que a carga está girando, já vou explicar por quê. Então vamos imaginar aqui, ó. Aqui nesse momento, a carga, vamos supor que a carga é positiva, né? Nesse momento aqui a força dela a velocidade dela, desculpa, tá para cima. Então a velocidade dela tá para cima e o campo aqui, a gente vê o xizinho, então quer dizer que o campo está entrando, o campo está atravessando a tela, tá adentrando a tela do computador aí ou do celular, dependendo de onde você está vendo. Então vamos usar a regra da mão esquerda. Aí eu preciso da ajuda de vocês. Vocês tentem fazer. Então vamos lá. Faça, dedão, bom, indicador, vestibular, dedo do meio. Então, o indicador é o campo. No caso, o campo aqui está entrando. Então aponta o seu dedo para a tela. Você vai apontar o seu dedo agora para a tela, o dedo indicador. Ele vai estar para a tela. Você não vai mudar mais esse dedo. Você pode girar a sua mão, mas o seu dedo indicador tem que continuar apontando para a tela. Então você vai fazer seu indicador, seu dedão, vai apontar assim para dentro da tela. Olha só, para onde está a velocidade? A velocidade está para cima. Então agora o seu dedão, o seu dedo indicador vai continuar apontado para a tela e você vai virar o seu dedo, que é o dedo do caso da velocidade. Vou tentar fazer o desenho aqui para cima. Então o dedo indicador está apontando para dentro da tela, o dedo médio está para cima. Fala para mim, para onde o seu dedão ficou? Seu dedão da mão esquerda. Você vai ver que o seu dedão da mão esquerda está apontando para a esquerda. Né? Então o seu dedão está apontando para cá. Então nesse momento, a força magnética está para cá.
Essa é a regra da mão esquerda. Dedo indicador é o campo, está entrando. Dedo médio é a velocidade, está subindo. Dedão é força. Faça bom vestibular. E aí, nesse caso, a força magnética está aqui para a esquerda. E aí você observa que ela vai fazendo a curva. Vamos pegar outro ponto aqui. Ó. Se eu pegar esse outro ponto, a mesma carga positiva, nesse ponto aqui a velocidade dela está para a esquerda. Então a velocidade dela aqui está para a esquerda. O campo não mudou, o campo continua para dentro. Ó. Então o campo continua para dentro. Para onde será que está a força? Vamos lá. Faça bom vestibular. Então o dedo indicador está apontando para a tela. De novo, mesma coisa. Está apontando aqui, o dedo indicador está apontando aqui. Porém, a velocidade está para a esquerda. Então, o dedo indicador está para dentro, então a velocidade está aqui, o dedo indicador está para dentro, e aí você vai ver, nossa senhora, o que eu fiz aqui? Mas enfim, o dedão está apontando para baixo. Ó. De novo, faz com a sua mão aí, dedo indicador apontando para dentro, ou o dedo do meio para a esquerda, você vai ver que o seu dedão ele aponta para baixo. Então, nesse caso, a força magnética aqui está para baixo. Então, vou dar mais uma acelerada aí. Nesse ponto, aí por isso que ela curva para baixo, tá vendo? Nesse ponto ela curva para baixo. Nesse ponto aqui, velocidade está para baixo, o campo continua para dentro. Então, se você fizer dedo indicador anda entrando na tela, velocidade para baixo, isso é mais fácil de ver, né? Só você deixar sua mão reta. Você vai ver que o seu dedão aponta para a direita. Então, tá para o centro aqui, beleza? Então, por isso que nesse ponto a carga ela curva para a direita. Então, é por isso que uma carga, quando ela estiver em movimento dentro de um campo magnético, ela faz um movimento circular. Então, essa é uma questão bem interessante também da força magnética. Ela vai ser uma força centrípeta, é uma força que vai fazer a carga girar. Toda vez que você tiver uma carga elétrica dentro de um campo magnético se movimentando perpendicularmente a ele, essa carga elétrica ela vai ter um movimento de giro, ou seja, a força magnética ela faz o papel de força centrípeta. Se a gente lembrar lá do primeiro ano, a força é massa vezes aceleração, essa é a segunda lei de Newton. No caso da força centrípeta, a resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é calculada como sendo v² sobre r, onde v é a velocidade da carga e r é o raio da trajetória. Então lembra lá do primeiro ano. Procura aí força centrípeta, vocês vão lembrar. Então, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é v² sobre o r. Então, como a força magnética faz o papel da resultante centrípeta, eu posso juntar essas duas coisas. Então, ó, substituindo aí os dois lados, ficaria aqui, ó, força magnética que é Vb, só que a força magnética ela também é a resultante centrípeta, é mv² sobre r. Daí, eu posso isolar o r, ó, e esse r vai vir para cá multiplicando, e o QVB passa dividindo. Então, eu vou ter que r é igual a mv² dividido por QVB. E aí, no caso, eu posso simplificar um v² aqui com v, sobra que o raio da trajetória é massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo. Então, o raio da trajetória aqui, ele pode ser calculado como mv sobre QB, né? Então, a gente observa aqui que quanto maior a massa, maior o raio, ou seja, maior vai ser esse círculo. Quanto maior a velocidade, também maior o raio, maior esse círculo. E quanto maior a carga, menor é o raio, ou seja, o círculo vai ser pequenininho. E quanto maior o campo magnético, menor é o raio também. Tranquilo? Aí você fala, professor, mas para quê? O que isso vai ser diferente na minha vida? A gente tem várias tecnologias hoje que aproveitam dessa questão. Os próprios aceleradores de partícula, eles usam essa ideia, né? Não somente, não é uma coisa tão simples quanto só colocar um ímã lá e botar as cargas para girar. Mas ela usa essa tecnologia. Através de campos magnéticos, a gente consegue curvar as partículas eletrizadas, que no caso são as partículas subatômicas, e aí a gente pode mandar uma de frente com a outra a fim delas colidirem, por isso que ele chama um colisor, né? LHC Large Hadron Collider, né? Que é um grande colisor de hadrons. Então você realmente pega partículas subatômicas e colidem umas com as outras. Como você faz isso? Você coloca ela girando aqui, ela vai aumentando a velocidade cada vez mais, não por conta do magnetismo, mas por conta de campos elétricos que tem lá dentro também, mas enfim.
E aí, quando eles têm uma velocidade suficientemente grande, eles colidem e nessa colisão aí a gente consegue estudar o comportamento dessas partículas, tá? Então você vê que o LHC, que é o maior acelerador de partícula que a gente tem hoje, ó, o raio dele, o diâmetro dele é de 27 km. Então é grande para um dedéu. Por que que ele é grande? Porque a gente vai ter velocidades altíssimas lá dentro, tá? Ele poderia ser menor se a gente conseguisse produzir campos magnéticos mais fortes, porém, isso gasta muita energia, e ele já gasta uma energia absurda, né? Esse daqui é o plano que eles têm para fazer o Hyper Mega Blaster acelerador de partículas. Então por isso que está aqui como futuro, né? Futuro Circular Collider aqui, que eles queriam que eles querem que o diâmetro dele seja de 100 km. É um puta de um colisor de partículas aí. Mas enfim, aqui é uma imagem de dentro, tá? Apesar dele ser tão comprido assim, extenso, a imagem lá dentro você vê que uma pessoa fica aqui de pé tranquilo. E o tubo por onde as partículas passam é bem pequenininho aqui dentro, tá? Então vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aí. Aqui eu tenho um problema, que eu tenho uma carga elétrica negativa, então presta atenção que ela é negativa e ela está entrando com uma velocidade para a direita. E aí o campo magnético está adentrando. Pela regra da mão esquerda, vamos lá, será que ele vai para cima ou para baixo? Então faça bom vestibular, dedão indicador médio. Então o campo, que é o indicador, vai estar entrando, então você aponta o indicador para dentro da tela, a velocidade está para a direita, então do jeito que eu estou aqui, a minha mão esquerda já está com o dedo médio para a direita e a força magnética é o dedão, vai estar para cima. Então, no caso, a regra da mão esquerda fala para mim que a força magnética estaria para cima. Porém, contudo, entretanto, todavia, a carga é negativa. Então, sempre toma cuidado com isso, tá? Se a carga é negativa, você muda o sinal. Então, de novo, ó, o dedão estaria aqui, o campo que é o indicador está entrando e o médio, que é a velocidade, estaria para a direita. E aí o seu dedão tá para cima. E aí, nesse caso, a força magnética estaria subindo se a carga fosse positiva. Como ela é negativa, ela vai curvar para baixo. Porque a carga negativa faz tudo ao contrário, tá? Toma só cuidado com isso daí. Beleza? Esse outro problema aqui, esse outro exemplo. A gente tem várias partículas aí. E aí, quando elas entram, acontece essas trajetórias. Determinadas partículas vão na trajetória x, outras partículas vão na trajetória y e outras partículas vão na trajetória z. Qual será o sinal da carga da partícula que seguiu a trajetória x? O sinal da carga, coloquei positivo aqui, mas eu nem sei ainda. O sinal da carga que segue a trajetória z e o sinal da carga que segue a trajetória y. Então o y aqui é mais fácil, né? Tem velocidade, tem um campo magnético e são perpendiculares, não curvou. Se não curvou, essa partícula aqui que seguiu essa trajetória y não tem carga. É zero, tá? Beleza. Pela regra da mão esquerda, força magnética, o campo magnético indicador está entrando, a velocidade está para a direita, então o meu dedão aqui, no caso, está para cima. Então toda carga que for positiva segue a regra da mão esquerda. Então essa carga x aqui ela é positiva, tá? Então a partícula x tem carga e é positiva. E quem vai ao contrário da regra da mão esquerda é a carga negativa. Então essa partícula z aqui tem carga negativa. Tranquilo? Então é assim que você sabe quais são os sinais das cargas aí. Beleza? Pode parecer besta, esdrúxulo, mas é assim que a gente sabe a carga das partículas. Quando você descobre uma partícula nova, você coloca ela em um tanque, onde a trajetória dessa partícula vai ser descrita aqui, e aí você consegue, sabendo o campo magnético da região, você consegue saber se essa carga é positiva ou negativa ou se ela não tem carga, né? Então tá vendo que tem várias linhas retas aqui? As partículas que passaram reta não tem carga elétrica. Algumas curvaram para cima, você pode ver aqui, e outras curvaram para baixo. Então, através disso, você sabe o sinal da carga. Aqui a gente vê bastante isso. Ó. Aqui tem um ponto que é onde as cargas surgiram. Você vê que tem umas que curvam para o lado, outras que curvam para o outro. Então, dependendo aqui do campo magnético, eu não sei qual que é o campo magnético que está aqui, se está entrando, está saindo, mas enfim, dependendo do campo magnético, você sabe qual que é o valor da carga
aqui apareceu aqui, tranquilo? E outra coisa interessante também são as auroras boreal e a aurora austral também. Essas auroras, elas acontecem justamente por conta disso. Então a gente tem um GIF aqui embaixo que mostra um pouco melhor isso, mais fácil de visualizar. Como a gente já falou na aula passada, a Terra tem um campo magnético. E eu já comentei que esse campo magnético protege a gente dos ventos solares. Então pensa assim, o Sol explode e manda várias partículas carregadas em nossa direção. Esses ventos solares, eles podiam trazer várias radiações e ser totalmente nociva para a vida aqui na Terra. Fora que esses ventos solares também poderiam varrer a atmosfera do nosso planeta e levar os gases que estão nela embora e a gente ficaria aqui com uma atmosfera bem rarefeita. O campo magnético protege a gente disso. Por quê? Como essas partículas elas têm muita energia, elas estão carregadas eletricamente falando. Então você tem lá íons, prótons, elétrons, então você tem várias partículas carregadas que compõem esse vento solar. Como elas têm eletricidade, quando elas chegam no campo magnético da Terra, elas vão girar em torno dessas linhas de campo. E aí elas vão ficar cada vez mais rápidas. E elas vão em direção aonde o campo magnético da Terra é mais forte. E o campo magnético da Terra é mais forte nos polos. Lembra que a gente falou na aula passada, onde a densidade de linhas é maior? Quando essas cargas carregadas chegam nos polos, onde o campo magnético é maior, elas estão tão aceleradas e tão rápidas que elas chocam com uma intensidade muito grande na atmosfera, nos gases da atmosfera. E esse choque entre essas cargas provenientes dos ventos solares com a atmosfera, com os gases presentes na atmosfera, emite luz. Então, através desse choque dessas partículas, a gente tem emissão de luz. É por isso que a gente tem essas imagens tão bonitas aí, que são as auroras, a aurora boreal, tá? A aurora boreal, pessoal, só uma questão aqui de nomenclatura, ela acontece no Polo Norte. Então, no hemisfério norte, quando acontecer, é uma aurora boreal. Quando ela acontecer no Polo Sul, aí ela é uma aurora austral, tá? Austral acontece no hemisfério sul, boreal acontece no Polo Norte, beleza? Então, interessante também. Então vamos lá, vamos fazer uns exercícios aí e ver qual é que é. Nas figuras que se seguem, temos um campo magnético B de direção perpendicular a esta folha e uma partícula de carga elétrica Q maior que zero, ou seja, a carga aqui é positiva, então ela segue a regra da mão esquerda, que está sendo lançada neste campo magnético com a velocidade v. Obtenha a direção e o sentido da força magnética F. Tá, então a gente vai ter que saber para onde está a força magnética em cada caso aqui. No primeiro caso, a gente tem o campo magnético entrando, a velocidade para a direita. Então, faça a regra da mão esquerda aí. Dedo indicador para dentro, apontando para a tela. Velocidade para a direita, então dedo médio para a direita. Força magnética vai estar para cima. Então, aqui a força magnética vai estar para cima. Na figura 2, contrário. Contrário, no caso, só a velocidade, né? O campo continua para dentro, então o indicador continua apontando para a tela, porém você vai girar o teu punho aí e fazer o seu dedo médio apontar para a esquerda. Então, você vai perceber que o seu dedão vai ficar apontado para baixo. Então, nessa segunda figura, o campo magnético está apontado para baixo. E na terceira figura, a gente tem o campo magnético agora está saindo, ó. A gente tem a pontinha aqui, então o indicador vai estar apontando para você, você vai pegar sua mão esquerda e apontar o indicador para você, e o dedo médio vai estar para a direita, e aí você vê que no caso, o seu dedão aponta para baixo, então a força magnética aqui no caso está para baixo, tá? Aí a gente vê certinho pela regra da mão esquerda. No 2, a gente tem o seguinte: nas figuras 1 e 2, a região sombreada representa um campo magnético de direção perpendicular a esta página. Uma partícula de carga elétrica positiva penetrou na região e foi desviada pela força magnética, como indica a sua trajetória tracejada. Indique a direção e o sentido de B, F e V, tá? Então aqui já está indicado tanto a força quanto a velocidade, porque nesse ponto aqui, ó, a velocidade está para cima, é o que ele já montou aqui, ó, essa linha. A força magnética está sempre na direção que ele curva, então aqui como ele está curvando para a esquerda, a força magnética aqui vai estar para a esquerda. E para saber o campo, aí você usa a regra da mão esquerda. Seu dedão vai estar para a esquerda e o seu dedo médio vai estar para cima. Então teu campo está entrando, porque você vê que o seu indicador aponta para dentro. A segunda figura é a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho a velocidade para a direita, como ele vai curvar para baixo, a força magnética então está para baixo.
E aí a gente aplica a regra da mão esquerda para ver para onde está o campo. Então, o meu dedão da mão esquerda está apontado para baixo, o dedo médio está para direita. Então, no caso aqui, o meu indicador aponta para fora. Então, aqui no meu caso, eu tenho campo magnético saindo da tela. Então, é isso que nós temos aí. Tá vendo? O campo magnético aqui está saindo na figura, na primeira, e na segunda está saindo. Na primeira está entrando, na segunda está saindo. 4. Dispõe-se de um campo magnético uniforme de módulo 0,5 Tesla, no qual se lança uma partícula alfa de carga elétrica 3,2 10 a menos 19 coulombs, com velocidade de módulo 5 10 elevado a 4 metros por segundo. Sendo o lançamento perpendicular às linhas de campo, se ele é perpendicular, então a velocidade do campo tem exatamente 90 graus. Então, sendo lá, não preciso considerar na forma. Então, o módulo da força magnética sobre a partícula vale, então, força magnética QVB. Precisa usar o seno? Não, porque é perpendicular. O seno é 1, já está direto aí. Então, é só substituir os valores e calcular. A carga aqui vale 3,2 10 a menos 19. A velocidade é 5 vezes 10 elevado a quarta. E o campo, 0,5. Fazendo todos os cálculos aí, a gente tem que 5 vezes 3,2, 5 vezes 2, 10 sobe 1, 5 vezes 3 é 15, mais 1, 16, com a vírgula 16. Então a gente tem 16 vezes meio, metade de 16 dá 8, vezes 10 elevado a menos 15 newtons. Esse é o valor da força aí, que é a alternativa A. Tudo bem? Então, só jogar na fórmula, fazer o cálculo, tá suavão. Já na 6, ele pede uma partícula eletrizada com carga elétrica Q igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, é lançada no interior de um campo magnético uniforme com velocidade 2 vezes 10 a quarta metros por segundo, e sofre um desvio devido à ação da força magnética, cuja intensidade é 3,2 vezes 10 a menos 1. Sendo a direção de lançamento perpendicular às linhas de campo, então, de novo, a perpendicular, então não precisa se preocupar com o seno, né? Pode-se concluir que a intensidade do campo é, então, mesma coisa, porém agora eu preciso saber o valor do campo e não o valor da força que já foi dada. Então, não considero o seno, porque é perpendicular, o seno é 1, na verdade, já está aí. O valor da força, 3,2 vezes 10 a menos 1. O valor da carga, 8 vezes 10 a menos 6, o valor da velocidade, 2 vezes 10 a quarta, e o valor do campo que eu vou descobrir. Então, o campo magnético passa a ser quem? 3,2 10 a menos 1, dividido por 8 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a quarta. Então, fazendo rapidão aí, 8 vezes 2 dá 16. 32 por 16 daria 2, mas no caso aqui não é 32 por 16, é 3,2. Então é só colocar uma vírgula no meio aí. Então a gente vai ter 10 a menos 1, menos 6 com 4 fica menos 2, então menos 2. Então aqui o B é igual a 0,2 vezes 10 a 1, ou seja, 2 Tesla, que é a alternativa B de bola. Tranquilos? Então aqui no caso ficou bem em cima, né? Mas a resposta tá aí, ó. B de bola. Beleza? Então, pessoas, aqui eu vou parar a aula de hoje por aqui. E a gente dá continuidade na próxima aula, tá? Pra gente não ter muito conteúdo. Essa aula já tá preparada, achei que a gente ia conseguir passar tudo em um intervalo de tempo maneiro aí, mas enfim, comeu mais tempo do que tinha planejado. Então, por enquanto é isso. Tá aí na lista de exercícios para vocês. Qualquer dúvida, chama nós. E é isso aí. Tamo junto. Falou e valeu!